Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estou aqui para comentar com você essa revista da Escola Bíblica Dominical. Esta é a revista de adolescentes. Jaqueline Martins aqui comentando esta revista da CPAD, a revista As Parábolas de Jesus São Vivas, e esse vídeo, essa live aqui, ela é direcionada para professores desta classe em especial, tá? Mas se você caiu de paraquedas aqui e está assistindo, vai ser edificado, tá bom? É um conteúdo muito abençoador. Hoje nós vamos falar de uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Tá joia? Toda semana, em um dia da semana, eu estou aqui no Instagram prof.jaque2022 e faço o comentário dessa revista. Esta é a lição 10, que tem por título O Amor na Prática. O amor na prática. Nós vamos conversar sobre o nosso próximo e qual deve ser a nossa atitude em relação a ele, né, em relação ao nosso próximo, conforme os ensinamentos de Jesus, tá bom? Essa é uma opção que você tem aí, você professor, de abordagem para sua aula aí no próximo dia domingo, tá bom? As nossas escolas dominical normalmente, né, acontecem no domingo pela manhã, tá joia? Então, antes de qualquer coisa, eu quero informar para você que eu tenho um canal no Telegram. Caso você queira participar do canal do Telegram, é só me mandar uma mensagem no privado aqui do prof.jaque2022 no Instagram, tá bom? E eu te mando o link para você participar do grupo. O que é que tem lá no grupo? Lá no grupo eu coloco, né? A gente faz uma interação, não é aquela interação intensa, né? Mas eu compartilho, né? Uma dinâmica, uma música, eu preparo os slides da lição, algum estudo complementar que eu julgar interessante, que eu achar interessante, uma dinâmica que eu também achar que dê certo, né? E você que está no Telegram, fique à vontade também para compartilhar uma dinâmica, sugerir alguma música e as coisas que a gente achar interessante, a gente vai compartilhando lá, tá bom? Esse canal é exclusivo. Ele é muito exclusivo para os professores dessa classe, tá? Ela é da faixa de 13 e 14 anos, porque a gente tem vários grupos aí, né? Graças a Deus, muito suporte. E com isso, às vezes os grupos ficam muito grandes, né? E a pessoa participa é professor de uma só turma, e aí fica aquele avalanche de informações. E às vezes a pessoa quer se reservar somente ao conteúdo, para estudar somente o conteúdo da sua classe. E aí eu tenho esse canal que é bem exclusivo para os professores da classe de adolescentes de 13 e 14 anos, tá bom? Então, caso você se interesse, fique à vontade para me mandar ali uma mensagenzinha e eu te mando o link, ok? Então, já está lá os slides, a música, a dinâmica. A dinâmica eu só falei que teria uma dinâmica e vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E louvamos a Deus, né, por sermos esse instrumento do Senhor
para abençoar o nosso adolescente, uma fase muito decisiva, né? Uma fase de muitos conflitos, de muitas curiosidades. E a gente aqui luta por instruir o nosso adolescente e fazer discípulos, como Jesus nos deixou essa ordenança, né? De fazer discípulos para o Senhor, discípulos do Senhor para Ele, né? Para que Ele forme outros discípulos. E alguém que está muito bem instruído, né? Dificilmente vai querer se afastar, né? Do caminho do Senhor. Só se ele cair numa cilada, né? E instruídos a gente vai se livrar mais das ciladas do nosso adversário aí, né? Então, louvamos a Deus. Eu sou muito grata a Deus por ser a professora dos adolescentes, né? Que o Senhor colocou essa tarefa em minhas mãos e é motivo de gratidão. E estou aqui envolvida, né? E dando o meu melhor, dando o meu máximo para ser a flecha, né? Que vai acertar o alvo que Deus colocou. Amém? Então, vou orar. Ore você também aí. Se você tem a sua revista, né? Eu vou seguir aqui o passo a passo da revista. Tem a sua Bíblia, se você tiver a Bíblia Linguagem de hoje, melhor ainda, né? Mas vamos lá, vou orar para agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai querido de amor, te dou graças por estar aqui, obrigada por este canal. Obrigada por nos fazer instrumentos do Senhor para abençoar a vida do nosso adolescente. Continue conosco, que sejamos como uma flecha certa, acertada, no alvo do Senhor. Em nome de Jesus, te dou graças. Amém. Então, lição 10, o amor na prática, a leitura bíblica está em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Os nossos objetivos são explicar a parábola do bom samaritano, ensinar sobre a necessidade da prática do amor cristão e vamos encorajar os adolescentes a seguirem o bom exemplo do bom samaritano. Como música, eu deixo aí a música de Anderson Freire, Bom Samaritano. Tem também a música de Kleber Lucas, que também chama Bom Samaritano. A abordagem dela, a mensagem dela, no sentido de ser o bom samaritano, de eu ser o bom samaritano, né? De Deus me usar para eu ser um samaritano. E já a abordagem da música de Anderson Freire tem Jesus como o bom samaritano. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Tudo bem? Estou aqui comentando a revista da Escola Dominical da Classe Adolescentes. Você é professora? Se for, seja bem-vinda. Se não for, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, é um ambiente de aprendizagem, tá bom? Eu estou fazendo aqui a pré-aula dessa lição. O texto da leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Olha só, dentro da revista tem esse devocional diário sugerido, ó. Tem o devocional diário sugerido aqui e eu destaquei 2 deles para a gente ler aqui, porque achei que seria bem interessante a gente ler aqui. Eu quero ler com você porque como esse vídeo vai subir para a plataforma do YouTube, às vezes a pessoa está assistindo, né? E acaba não estando com a Bíblia no momento e eu acho que lendo fica mais fácil, né? Lucas 10, 25 ao 37. A minha Bíblia é a linguagem de hoje,
tá? A Bíblia da versão linguagem de hoje é mais tem uma linguagem mais clara. Um mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. Aí a resposta está certa, disse Jesus. Isso mesmo, faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? E Jesus deu uma pausa aqui. Vou ler o 28. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão. E onde cuidou dele, né? No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Acolha, né? Faça algo por quem estiver precisando. Este é o seu próximo. Dentro desta leitura sugerida aqui de devocional, tem uma sugestão aqui, a de segunda e a de sábado. Deixa eu encontrar aqui, eu quero encontrar essa leitura que eu achei muito boa. Está em 1 João, primeira carta de João 3, 18 e 19. 18 e 19. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Esse é 1 João 3, 18 e 19. E também 1 João 4, 20 e 21. 1 João 20, 21. 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso.
Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ah, Kátia, você é do grupo, né? É porque você chegou tem pouco tempo, agora que eu tô lembrando. Mas tá joia. Tá com a sua lição? Ou está no trabalho? A mensagem principal aqui, que é o texto áureo da revista, está em João 13, versículo 34. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Então, nessa lição, nós vamos estudar, nós vamos aprender qual é o ensinamento que Jesus nos traz sobre o nosso próximo. E como Jesus sempre usava as parábolas para ensinar, então ele usou aqui esta parábola, né, para explicar como é que deveria tratar o próximo. Então ele foi indagado aqui pelo um mestre da lei, né, um conhecedor da lei, e que fez essa pergunta: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala: bom, você conhece, você sabe, né? Mas então, o que você entende sobre o que você lê? Então ele diz, né, que é para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo. E aí ele mas quem é meu próximo? Então Jesus conta esta parábola para esse doutor da lei. Bom, de início eu já vou te dar a dinâmica, tá bom? Olha só, a nossa dinâmica que eu vou deixar sugerida para você hoje é a dinâmica do ovo. O ovo a gente sabe que é um objetozinho, né? Um negócio assim bem sigiloso. E eu tô vendo um risco aqui que ele está quase rachado, se eu não tô enganada. E olha só, este ovo, se você puder, né, levar um para cada aluno, é o ovo cru, tá? Caso você queira ser mais prevenido, né? Se você quiser cozinhar e levar, né, para não correr o risco de quebrar esse ovo lá na sala e fazer bagunça, né? Mas é só para dizer o seguinte: a dinâmica consiste em cada um vai receber um ovo e colocar o seu nome no ovo. Vou colocar o meu aqui, dar a canetinha lá para ele colocar seu nome no ovo. Jaque. Todo mundo colocou o seu nome no ovo? Tá. Gente, cada um vai agora trocar com o seu colega o ovo. Cada um, ninguém é para ficar segurando o seu não, tá? É para trocar entre os colegas. Qual é o objetivo de entregar esse ovo? Olha, cada um vai cuidar desse, né? O colega aí, a Kátia vai cuidar da Jaque, né? A Kátia tá aqui, vai cuidar da Jaque. Esse cuidar não é de tomar conta da vida do outro, não, né? É só no sentido de proteger, de oferecer cuidado, não é de ficar importunando. A intenção é só para oferecer o cuidado. Lá na nossa casa, na casa da gente, quando a gente faz compra que tem ovo, a gente já fica em alerta o tempo todo. Cuidado com o ovo, qual é a sacola que tá o ovo? Coloca o ovo separado, porque requer um cuidado, né? E quando a gente chega em casa, a gente guarda o ovo no lugar mais seguro possível,
coloca nas bandejinhas dentro da geladeira. Tem gente que nem gosta de colocar na geladeira porque se é para colocar na porta, né? Na medida que vai abrindo, vai fechando, se ele não tiver bem firme, daqui a pouco ele tá rachando. Tem gente que não gosta e coloca na bandejinha dentro de uma vasilha, mas sempre tem o que? Cuidado. Então, a intenção é que esse aluno fique segurando esse ovo. Fique segurando esse ovo em toda a aula. Por isso que eu já estou te dando aqui a dinâmica agora, para ele segurar o tempo todo. Então, tem menino que é descuidado, assim, meio que cheio de sei lá o que, e acaba deixando esse ovo cair. Caso você queira levar cozido, né, para evitar que tenha sujeira, fica à vontade. Esse aqui não tá porque eu vou dar aula e não vou ficar segurando. Mas a ideia é dele ficar sempre segurando. Por quê? Porque nós temos que ter um cuidado com o nosso próximo. Nós vamos falar do cuidado com o próximo. E esse cuidado é o cuidado de proteção. Não é o cuidado, aquele negócio de cuidar da vida do outro no sentido de importunar. Mas é no sentido de proteger. E como a gente vai falar das quebras, né? Que às vezes a gente mesmo promove na vida do outro. Então, esse é o objetivo da dinâmica, da gente estar sempre cuidando do outro. Irmã Evódia, seja bem-vinda. Acabei de dar a dica da dinâmica, mas eu vou repetir para você. Olha só, entregar um ovo para cada aluno e depois eles vão colocar o nome, né? Colocando o nome e cada um vai trocar entre si o ovo. E cada um vai cuidar da vida, né? Aqui dentro da vida, né? Vai cuidar da vida do outro. É no sentido de proteger, não de importunar. Não estamos dando o direito do colega importunar a vida do outro. E ele vai ficar segurando. A sugestão é que, caso você ache que tem alguém meio desastrado lá que possa quebrar o ovo e fazer bagunça, pode levar o ovo inteiro. Mas a ideia é mostrar que, sendo o ovo uma vidinha, né, sensível, que vai ali a um lugar, um ambiente onde gera uma vida, né, é sensível. Então, a gente sempre requer de cuidado quando a gente tem ovo, né? Se tem ovo no meio da compra, se tem um ovo em cima da mesa, onde tem um ovo a gente sempre fica mais em alerta. Então, é para despertar esse lado do alerta, do cuidado com o outro. Então, hora de aprender. Como eu disse aqui na primeira parte da revista, nós vamos descobrir, vamos ver qual é a forma que Jesus ensina sobre o nosso relacionamento, o que Jesus ensina sobre o nosso relacionamento com o próximo. O mestre da lei chegou então e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus jogou a peteca para ele, né? Não deu uma resposta pronta, falou, bom, você é mestre da lei, você sabe. Então, sobre o que você lê, sobre o que você estudou, o que você entende? E ele então diz que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e o próximo como a si mesmo. E então, Jesus direciona o foco para esta pergunta aí que ele faz, que é de quem é o próximo. Então, Jesus entra com essa parábola do bom samaritano. Mas, então, Jesus diz, no próximo tópico, vem a pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta aquela parábola toda e nós aprendemos o quê? Quem é o próximo? A Bíblia diz que o próximo aqui na revista diz que o próximo é sempre quem? É um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus e em necessidade, a quem devemos nos aproximar com compaixão para ajudá-lo.
Jesus dá aqui a lição do bom samaritano, e a gente sabe que tem uma intriga, né? Que tinha uma intriga, uma confusão entre os samaritanos e os judeus. Era uma briga antiga, né? Era uma confusão antiga que surgiu a partir da divisão dos reinos. Então, uma família, né? No caso aí tinha a família de Jacó, que tinha 12 filhos, né? Esses filhos se tornaram uma nação, formaram tribos, e depois de muitos anos, né? Essa nação se dividiu em duas, e a nação que ficou, os reinos foram divididos, né? Eles eram reinos, então esses reinos foram divididos e cada um se julgava mais puro, mais santo, melhor do que o outro. Então ficou dividido o reino do norte em Samaria e o reino do sul em Jerusalém. Então eles tinham esses conflitos entre eles, e eles não se comunicavam, não se davam bem de jeito nenhum. Lá no grupo do Telegram, eu inclusive deixei um estudo complementar lá falando sobre essa origem desse conflito entre os samaritanos e judeus, e algumas coisas a mais lá dentro do estudo, caso você queira fazer uma abordagem maior. E então Jesus conta o seguinte, que esse samaritano, né, um homem, estava descendo de Dejane. Foi bom, né, irmã Evódia? É muito bom. E é pequeno, né? O bom é que é pequeno e bem objetivo, é praticamente só um áudio explicando a origem desse conflito entre os judeus e samaritanos. Dejane, seja bem-vinda. Então, era um conflito daqueles bem pesados, que não era nem para conversar um com o outro, não dava nem para conversar, desviava o caminho, passava por uma estrada mais longe, só para não passar num vilarejo, né, dentro de um espaço que era do seu inimigo. Irmãos, né? Era um povo de uma mesma nação. É um conflito antigo, né? Bem antigo mesmo. Então, quando esses dois reinos se dividiram, eles ficaram tendo essa separação. Então, cada um buscava a sua religião, digamos assim, buscava os seus interesses espirituais. O reino do norte foi invadido depois, que no caso era o reino de Samaria, né? Que depois se derivou o nome samaritanos. Esse reino de Samaria foi invadido pelos assírios. Então, foi um avanço, né, da Síria, e com isso ela espalhou os judeus, né? Os judeus. Então, eles ficaram meio que mestiços. Então, tinha outras nações misturadas, tinha pessoas com ídolos diferentes. Então, ficou um povo assim meio mestiço. Meio não, muito mestiço. Então, eles tinham cultos diferentes, culturas diferentes, casaram com aquelas pessoas daquele reino e virou uma mistura. O certo é que tinha um conflito entre eles. Eles eram assim bem inimigos. E aí Jesus mostra para eles o seguinte, que aquela separação não era interessante, porque embora eles fossem inimigos, o que praticasse o amor era o que valia a pena, era a prática do amor, era que era válida, né? E Jesus mostra então que quem é o próximo? É aquele que é meu irmão, né? Somos todos
filhos de um mesmo pai, somos todos pessoas que estamos, como é que se diz, no mesmo mundo, né? Com as mesmas possibilidades, com as mesmas lutas, com as mesmas guerras, com as chances de sofrer do mesmo jeito que um sofre, o outro sofre. Inclusive, diz que os samaritanos muitas vezes acabavam atacando os judeus que passassem no território deles. E então, assim, era um conflito muito grande entre eles. E então, Jesus vem mostrar o seguinte, que o que é o meu próximo é aquele que precisa de mim. Mas todos nós precisamos uns dos outros, né? Somos dependentes uns dos outros. Cada um, aqui diz, o próximo é sempre um indivíduo. Esse indivíduo é quem? É criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o meu irmão é parente de sangue, não é, também é meu próximo, né? Jesus apresenta aí quem é o próximo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é só mesmo para explicar quem é o meu próximo nesse primeiro tópico aí. No segundo tópico, Jesus vem mostrar o amor na prática. Nós vamos aprender a lição do amor na prática. Jesus mostrou aqui 3 pontos para nós agirmos praticamente, né? Colocar o amor em prática. Dentro dessa parábola, nós temos 3 coisas interessantes que esse samaritano fez. Cuidadora
eu que texto que traz esse mas
João, as coisas. Se eu não entendi que é um fundamento só que tem. Jesus falou, ó, ama Deus e o seu irmão. Ver o nosso irmão, né? Nosso próximo com a palavra, né? Com a brincadeira, com uma zoeira, com a Deus, né?
motivo